com o Patriota Júnior, porque ele vai contar agora pra gente quais são as regras que estão valendo para as eleições deste ano. Patriota, debulha aí pra gente. Oi, Laís. De volta aqui na minha cidade, pois é importante, né, estar atento aí ao calendário eleitoral. Primeiro turno, lembrando, dia 6 de outubro, né, nas cidades que podem também ter o segundo turno. Esse será no dia 27 de outubro, caso, por exemplo, né, de Caruaru. São mais de 150 milhões de eleitores no país todo, né, que vão às urnas nos 5.570 municípios brasileiros. Eu vou conversar aqui sobre essas datas, nesse calendário eleitoral, com o doutor Marcelo Kumaru, que é advogado especialista em direito eleitoral. Doutor, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Dentro do cronograma, o que é que a gente vai ter primeiro aí no calendário eleitoral? Bom dia, Patriota, bom dia, Laís, que está aí no estúdio, e a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo, né, pelos canais de divulgação da Rádio Cidade. De fato, começamos o ano de 2024, ano eleitoral, e já começam a ser, a linha do tempo do calendário já começou a fluir. E temos, apesar das resoluções, o TSE emite todos os anos resoluções para cada matéria, como o próprio calendário sai uma resolução específica, como o próprio propaganda eleitoral, prestação de contas, tudo isso sai em resoluções específicas. Elas não saíram ainda porque vão ser objeto de discussão de audiência pública na próxima semana. Então, até o início de fevereiro, creio que já começam a sair as primeiras resoluções. Mas no tocante ao calendário, como você bem disse, já se pode registrar pesquisas eleitorais desde o dia 1º, né? As pesquisas têm que ser registradas no mínimo 5 dias antes de sua divulgação. Começou já essa questão das pesquisas eleitorais. Agora, em março, abre-se a janela, a janela eleitoral, a janela partidária, aliás. E o que seria essa janela? É quando aqueles candidatos que fazem parte de um partido aproveitam essa janela para ir para outro sem perder o mandato, já que a lei diz que aquele que sai do partido sem justa causa perde o mandato. Essa janela permite uma exceção, uma das exceções que o candidato que está insatisfeito com determinado partido, ele, vislumbrando a sua reeleição de forma mais provável em outro, ele usa essa janela que ela vai do dia 7 de março a 5 de abril. Aí depois, logo no seguinte, o dia 6, começa o prazo de 6 meses obrigatório para as filiações partidárias, ou seja, todos aqueles que querem ser candidatos obrigatoriamente devem estar filiados 6 meses antes, e essa data é dia 6. Ô, doutor, para aqueles eleitores que precisam regularizar a sua situação junto à Justiça Eleitoral, também para aquelas pessoas que vão tirar aí o título de eleitor, quais são os prazos? O prazo é em maio. Então, até 8 de maio, aqueles maiores de 16 anos que não são obrigados a votar, já podem tirar seu título de eleitor, e cujo prazo final é dia 8 de maio. Aqueles que querem mudar o domicílio eleitoral de um município para outro, ou mudar o local de votação, também podem requerer isso até essa data final, no dia 8 de maio. Convenções partidárias e registro de candidaturas, esses somente no segundo semestre. Justamente. Então, começa já a partir do dia 20 de julho o período em que se pode fazer as convenções partidárias, que são aquele momento que os partidos decidem quem são os candidatos a prefeito, oficialmente, decidem quem são os candidatos a vereador e vereadoras, e prefeito e vice, ou prefeita e vice, e vereadores e vereadoras. Claro que antes disso existe a pré-campanha, então a pré-campanha, muitos candidatos já se lançam como pré-candidatos, que a lei não veda, a lei não proíbe, só não pode fazer pedido de voto antes desse período, mas já se pode. Então, hoje em dia, quando chega essas convenções, naturalmente já se sabem quem são os candidatos que serão oficializados. Um ou outro partido é que entra em conflito, disputa, principalmente nas grandes capitais, que há uma disputa realmente para quem sai como candidato. Então, de 20 de julho a 5 de agosto, esse período. Aí, logo após esse período, abre-se um tempo para que se junte a documentação toda exigida pela lei, para que se faça o registro até o dia 15.
Com relação também à propaganda eleitoral no ambiente virtual, né, na internet, rádio e TV, começa numa mesma data ou existem aí datas diferentes? Não, a propaganda começa oficialmente dia 16 de agosto. Então, já se pode fazer propaganda desde que já esteja com a sua conta bancária aberta para poder se efetuar a despesa. Apenas o registro que a propaganda de TV e de rádio, ela começa dia 30 de agosto. O famoso guia eleitoral de TV e rádio. Mas a propaganda na internet, nas ruas, ela já pode a partir do dia 16, caso o candidato esteja apto a colocar na rua a sua campanha. Para aqueles candidatos que são, porventura, apresentadores de TV ou de rádio, né, vão se candidatar, a partir de quando eles devem deixar essas funções? Tem que sair desses programas de TV e rádio, a prazo final 30 de junho. Então, aqueles profissionais da imprensa, né, que trabalham na rádio e TV, eles têm que se ausentar, aliás, encerrar a sua atividade nesses programas até o dia 30 de junho. Até quando também os candidatos podem participar, por exemplo, de inaugurações de obras públicas? Olha, 3 meses antes é vedado, né? A participação de candidatos em inauguração de obras públicas. Então tem que ter esse cuidado para não recair em conduta vedada. E aí podem ser já processos, etc. e tal. Então, ter cuidado com o abuso do poder, o abuso da máquina e a presença do candidato em inaugurações de obras públicas. Existem também datas específicas, né, que proíbem a possibilidade de prisão de candidatos e também de eleitores, né? Quais são essas datas? Olha, o candidato, há uma vedação legal, uma proibição legal de prisão de candidato 21 dias antes do pleito, e isso ele envolve, a não ser a questão, a exceção no caso, no caso de prisão em flagrante delito. Então, cometeu um crime que foi preso em flagrante, aí essa cobertura legal ela não é abrangente para esse caso. Mas, e também o próprio eleitor também, que até um dia antes, o dia primeiro, se eu não me engano, que também ele também está, a não ser que seja por preso em flagrante delito, estaria proibido de ser preso. Ô, doutor, com relação também à modalidade de financiamento coletivo de campanha, né? Existe uma data específica para que esse financiamento comece a acontecer ou não? Essa modalidade ela veio dos Estados Unidos e aplicou-se no Brasil desde as eleições de 2018, se eu não me engano. Mas eu particularmente não vejo muito ela ser muito bem aderida. É como se fosse uma arrecadação em pré-campanha. A chamada vaquinha eletrônica, a vaquinha. Então, através de uma conta que aí faz aquela vaquinha para o candidato ir já começando a juntar recursos para a campanha. Mas esse recurso tem que ser prestado conta e não se pode gastar com propaganda, tendo em vista que é proibido propaganda. Então esses recursos são juntados para quando chegar na campanha ele já ter recursos, que esses recursos serão depositados em conta específica para que se preste conta à Justiça Eleitoral. Muito bem, obrigado pelas informações, doutor Marcelo Kumaru, advogado especialista em direito eleitoral, detalhando para a gente aqui esse calendário eleitoral para 2024. Laís. Obrigado, patriota, e todo